Futebol Clube, com Dimara Oliveira. Ô, Dimara, eu tava lendo aqui, eu não sabia, confesso que não sabia que o Dunga foi eleito lenda do futebol, eu não sabia disso. Verdade, igual cabeça de bacalhau, Saci Pererê, cegonha. Bacana, né? É uma lenda. Eu não sabia, dia 11 eu não sabia disso. Queria daqui deixar os parabéns ao técnico Dunga por mais essa conquista. Acho que é por isso que ele não tá querendo trabalhar esse ano, né? Virou lenda, né? Depois da Copa ele virou lenda. Agora ele disse vai trabalhar com a Branca de Neve, não? Pode ser. É claro, é lenda. Vai trabalhar muito bem lembrado. Ótimo. Agora, diga-me uma coisa, ele disse que Neymar e Lucas são as revelações do futebol no mundo. Por que não convocou os dois? É interessante isso, né? Porque foi tão cobrado, né? Dessa forma, a gente queria uma seleção com inovações, apresentando alguma coisa que pudesse estar mudando em termos ofensivos, tudo aquilo que a gente viu na Copa do Mundo, e ele não assumiu isso. Quer dizer, depois de tudo que aconteceu, olha o preço que a gente paga nessa história, né? Eu acho que isso é o que o torcedor continua questionando. Bom, vamos rolar a bola aqui no Campeonato Brasileiro, nos times mineiros do Campeonato Brasileiro, e antes tem a Sul-Americana do Atlético. Sul-Americana, o Dorival Júnior comandou treinamento tático agora de manhã, lembrando que o clima lá é fantástico, o Obina virou rei, a gente vai mostrar uma matéria especial. Não, o Obina é zap. Com o Obina hoje, o rei dos clássicos, porque no Paulista também ele marcou 3, enfim, a gente vai estar falando muito do Obina e o clima por lá é muito bacana. Dá pra gente imaginar já o time que treinou nessa terça-feira e que vai enfrentar o Palmeiras, o Erle, o Jairo Campos e o Cáceres, o Diego Macedo, o Zé Luiz, o Mendes e o Daniel Carvalho, o Fernandinho, o Ricardo Bueno e o Neto Berola. Esse, a princípio, é o time do Atlético para enfrentar o Palmeiras, ou seja, o Dorival mantendo aí a história de que a prioridade continua sendo brasileiro, porque o clássico foram 3 pontos, mas 3 pontos são todos os jogos, então é importante que o Atlético continue concentrado nessa questão de estar saindo da sua zona de rebaixamento, efetivamente, porque hoje ele tem, na verdade, um empate em pontos com o Vitória, então é preciso abrir essa distância aí para que ele tenha tranquilidade. Muito torcedor, claro, depois empolgado com tudo que aconteceu no Atlético, dizendo, nossa, seria muito bom que pudesse ser a equipe do clássico, o time completo, enfim, mas eu acho que nesse momento o Atlético precisa agir muito com a inteligência, e essa prioridade dada ao Brasileirão significa a manutenção do Atlético em termos de primeira divisão e o que pode estar sendo feito daqui para frente. E quem sabe se esse time, num sistema tático do Dorival, usando a velocidade do Neto Berola, a própria atuação do Ricardo Bueno, quem sabe ali pelas laterais, ele não consegue chegar mais em cima do Palmeiras. Palmeiras que já anunciou que está priorizando a Sul-Americana em virtude da vaga para a Libertadores, e a gente tem que dizer o seguinte, Paulo, mesmo eles tendo trocado todo o lado da Sul-Americana, passado os brasileiros todos para um outro grupo, ou seja, para que os brasileiros para que aconteçam esses cruzamentos, eu acho que desses dois times, a chance de sair o que vai para a final é muito grande, entre Atlético e Palmeiras, pelo momento que eles vivem e pelo que a gente tem visto em termos de futebol sul-americano. Mesmo você tendo o Independente do outro lado, eu acho que desse jogo praticamente se define quem vai à final dessa Sul-Americana. O Marcelo de Lima Henrique é o árbitro desse jogo da Sul-Americana. Ontem o Atlético reclamou demais da questão da arbitragem, e o Eduardo Maluf disse o seguinte, que estava aproveitando o momento em que o Atlético tinha feito uma vitória importante no clássico para poder estar chamando a atenção do Sérgio Correia, que é o presidente da comissão de arbitragem da CBF, para a qualidade da arbitragem que a gente está vendo em termos de campeonato brasileiro. Não é o Atlético que está reclamando só, o Cruzeiro também reclamou, todas as equipes vêm reclamando a cada rodada. A gente vê uma situação nova em termos nessa questão da arbitragem, e principalmente com relação aos bandeiras, a reclamação do Atlético ao Márcio Eustáquio Santiago e ao Guilherme Dias Camilo, que que foram os auxiliares no clássico, e que o Atlético sentiu que foram marcados vários impedimentos em que o Atlético não estava impedido. O Cruzeiro também reclamou muito dessas situações. Eu posso dizer o seguinte, realmente os auxiliares não foram bem na partida, mas eu acho que sempre fica muito a responsabilidade do árbitro. Quando você diz assim, o árbitro, ele é o bandeira que marcou, mas ele tem o direito de confirmar ou não uma marcação, né? Se ele estiver bem posicionado num outro sentido, ele tem essa responsabilidade. Então, eu acho que a responsabilidade
arbitragem mesmo é do árbitro. E o Atlético vai enviar oficialmente todos esses lances à comissão de arbitragem da CBF e ao Sérgio Corrêa para que eles possam ser melhor analisados. Você falou do Independiente da Argentina, fui dar uma olhada aqui na classificação do Campeonato Argentino. Ele é o 4º colocado no Campeonato Argentino, que tem uma surpresa, tem o Godoy Cruz como 3º colocado no Campeonato Argentino nesse torneio. O futebol sul-americano então é bom, pessoal, né? A gente vai ter agora um quadro no Minas Esporte, que a gente vai estar falando muito do que está acontecendo fora do país, e é legal que as pessoas tenham essa noção, porque a gente fala tanta questão do nível técnico do futebol brasileiro, do próprio Campeonato Brasileiro, né? Do que tem aparecido ou não, a gente está com um campeonato muito nivelado, muito regular, mas é bom olhar o que está acontecendo no futebol sul-americano. A gente está perdendo os craques, perdendo os valores, você está vendo equipes tradicionais que não estão apresentando aquele futebol todo esperado. É uma mudança mesmo geral e nessa postura em termos de futebol sul-americano. Veja bem, só para ir aí para fortalecer a sua tese, o River Plate e o Boca, que são os times supostamente mais conhecidos dos brasileiros no futebol argentino. Pela rivalidade. O River Plate é o 13º e o Boca é o 16º num campeonato de 20 clubes. Com vários problemas financeiros, exatamente. Num campeonato de 20 clubes. Como é que está a situação lá também? Por isso que a gente tá dizendo dessa história de Atlético e Palmeiras, que pode realmente vivenciar quem é que vai estar fazendo essa história da Sul-Americana. Agora, aí a gente lamenta, né, Paulo? Você vê, o Atlético chega numa competição que tem todas as possibilidades de estar conseguindo uma vaga de Libertadores e pelos erros cometidos durante este Campeonato Brasileiro, não pode estar dando a devida atenção. Quando você vê o Renan Ribeiro, da forma como ele vem jogando, da postura que ele tem, que se pese que no Clássico ele apresentou um certo nervosismo, mas nem o Fábio, que tem tudo isso, foi tão bem no Clássico assim, né? O Renan Ribeiro, ele tem feito a diferença nessa equipe do Atlético, pela postura que tem tomado ali atrás. Então, aí você fica pensando, né? Que preço paga um time quando você tem treinadores, e aí eu vou colocar no plural, porque ele já poderia ter sido aproveitado há mais tempo, treinadores que realmente não conseguem visualizar aquilo que você tem de revelação dentro da sua base. E tá valendo para aquela história do Dunga, o lendário, né? Porque, porque eu vou falar uma coisa para você, né? A mesma visão que ele tem. Ou a gente muda essa questão da composição dos nossos treinadores em relação ao que se vem de baixo, ao que se vem da prata da casa, ao tipo de trabalho que é feito, ou a gente vai ter muitos problemas em termos de futebol brasileiro, e pelo que a gente está vendo, de revelações sul-americanas também. De cara na linguagem dos boleiros tem uma coisa que me incomoda, chamar treinador de futebol de professor, né? Isso me incomoda muito, porque não é professor de coisa nenhuma. Alguns até são de educação física, né? Mas mesmo assim é meio distante. Agora, vamos falar um pouquinho desse aspecto dos campeonatos que os times mineiros estão envolvidos. Nós falamos do Atlético, o Atlético está aí com Copa Sul-Americana, vai com o time reserva, tem que encarar o Campeonato Brasileiro para sair, porque saiu, mas não saiu definitivamente. Está no mesma pontuação do Vitória, que é o primeiro que está ali na zona da degola. Ainda muito trabalho pela frente. Muito trabalho pela frente. Mas o Cruzeiro tem que se concentrar, porque o Cruzeiro ele tem conseguido resultados, às vezes, favoráveis para suas pretensões dos outros clubes que estão disputando com ele. Mas ele mesmo não vai lá e confirma, né? Já são 2 rodadas de derrota, e aí por isso essa preocupação. Mas eu acho o seguinte, o que o Cruzeiro precisa ter neste momento é a consciência de voltar a ser mais ousado, né? Aí está valendo para o seu treinador, está valendo para os seus jogadores. É preciso que o Cruzeiro volte até aquela postura do time que está lá em cima, do time que faz a diferença. Eu confio muito, Paulo, quando você chega para fazer um jogo fora de casa, quando você tem um adversário que seja de igual para igual com você, ou até mesmo você tem que se impor na sua condição de melhor equipe. O Cruzeiro tem esses jogadores, o Cruzeiro precisa readquirir essa postura de estar buscando realmente o título de campeão brasileiro. Por que a gente tem essa preocupação? Porque nas últimas 3 temporadas, e aí a gente já começa lá mesmo com o Dorival Júnior, o Cruzeiro foi deixando passar esse tempo na reta final, e a gente viu escapar de outras vezes o título brasileiro, ele tem que buscar uma vaga em repescagem lá de Libertadores, sendo que ele tinha grupo, postura e pontuação no campeonato até aquele momento, mas no sprint final ele não conseguia chegar. E se olhar aqui para a cabeça da tabela aqui, com Fluminense, Cruzeiro, Corinthians e Santos, o elenco do Santos
talvez tenha algum destaque, mas eu acho que com a perda do Dorival, as confusões que aconteceram lá, o elenco do Santos já não é mais tão brilhante. O elenco do Corinthians, para mim, é bem abaixo do elenco do Cruzeiro. Sim, sem e dúvida. Sobra o Fluminense ali, porque tem um treinador que tem uma sintonia muito grande. A diferencial é o treinador. Uma sintonia grande com o campeonato de pontos corridos. Então o Cruzeiro tem tudo para ser campeão, hein? E até na reposição, né? Porque o que a gente diz nessa reta final? Cartões, contusões, a melhor equipe, o melhor grupo deste campeonato é o Cruzeiro nessa reposição. Mas é preciso essa consciência, nós não temos que ter. Quem tem que ter é quem está lá dentro em campo e quem vai buscar esse jogo. E é isso que o Cruzeiro precisa retomar. Acho que o trabalho do Cuca durante essa semana vai ser esse. Dimara, ao 12:30 na tela da Band Minas com Minas Esporte. Isso, hoje lançando quadros novos, o pessoal foi bom ficar atento. Opa!